Cá estamos nós novamente, dessa vez para falar sobre o livre-arbítrio, sobre essa liberdade do ser de escolher como agir, como pensar e como atuar no mundo, que dá nome ao capítulo 22 do nosso estudo. Vamos lá então. Ele começa um pouco tratando dessa liberdade, que é inerentemente conectada ao livre-arbítrio, quando ele diz que a liberdade é a condição indispensável à alma humana, que, sem ela, não poderia edificar seu destino. Foi em vão que os filósofos e os teólogos argumentaram longamente sobre esta questão. Rivalizando-se com suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão, em vez de conduzi-los à luz libertadora. A noção é simples e clara. Os druidas haviam formulado desde os primeiros tempos na nossa história. Ela está expressa nesses termos nas tríades. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. Então, basicamente, esse começo de capítulo, esse primeiro parágrafo que Leonino nos dá, serve basicamente para contextualizar a importância da liberdade na formação de uma cosmovisão lógica, coerente e consciente. Porque uma vez que não há liberdade, que não há livre-arbítrio, como é que os seres podem ser responsáveis, como é que os seres podem sofrer as consequências de seus atos? É necessário que haja uma liberdade para que se possa estruturar a partir disso toda uma série de consequências muito profundas e formadoras de quem nós somos. Porque sem liberdade, sem livre-arbítrio, nós não somos, nós simplesmente reagimos, simplesmente respondemos às imposições do meio externo. Portanto, a partir do momento que desenvolvemos essa liberdade, é que podemos efetivamente sermos no mundo e não simplesmente fazermos parte dele. Mas, como o Leandro começa a apontar, ao longo de toda a história, foi se percebendo uma série de condicionamentos que determinam, de uma maneira ou de outra, o comportamento dos seres. Seja, por exemplo, as estruturas da nossa sociedade, a maneira como ela se organiza, ou mesmo questões mais simples, como questões geográficas. Por exemplo, pessoas que nasceram em países de maioria muçulmana provavelmente serão muçulmanos. Pessoas que nascem em países de maioria cristã, em sua grande maioria, tornam-se cristãos. Então, nós somos condicionados por uma série de questões que são muitas vezes externas à nossa própria existência, que não têm conexão direta com aquilo que queremos, com o nosso livre-arbítrio. E sobre isso, Leon Denis nos diz que, de relance, à primeira vista, a liberdade do homem parece bem restrita, em meio ao ciclo de fatalidades que o cerca. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando mais cuidadosamente a questão, vê-se que tal liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este ciclo e escape às forças opressivas. Então, o que ele nos diz é que, por mais que haja esses condicionamentos, a liberdade, a alma humana possui liberdade tal para conseguir escapar a essas forças opressivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos um total livre-arbítrio o tempo inteiro? Não necessariamente, é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora. Nesse questionamento, até que ponto nós somos livres? Quando o Leon Denis diz que a alma humana sempre tem esse potencial de liberdade, não quer dizer que nós podemos superar todos os condicionamentos externos, mas sim que dentro desses condicionamentos, o indivíduo pode, dentro de si, na relação consigo mesmo, superar os condicionamentos humanos que se lhe impõem. Por exemplo, um caso bastante ilustrativo é, por exemplo, a questão da escravidão, por exemplo, da escravização de seres humanos, que foi uma prática comum durante boa parte do milênio passado e em diversas regiões do mundo, mas vamos falar no caso brasileiro, que ele dialoga mais com a nossa história. Diversas dessas pessoas, esses seres humanos, foram escravizados por gerações. Seus pais foram escravos, eles tornaram-se escravos, seus filhos e assim por diante. Nesse contexto, existe um condicionamento social muito forte. O que quer dizer? As condições externas da pessoa determinam, em grande medida,
a maneira que ela vai poder agir, a maneira que ela vai poder atuar no mundo e a própria maneira como ela vai pensar, uma vez que ela é tirada de todos os seus direitos e desumanizada no nível mais absoluto dessa questão. Mas, o que Leon Denis disse, não é simplesmente passar um pano e dizer que não, mas o indivíduo tem força para superar esses condicionamentos. Não é isso. Porque, obviamente, no caso de uma escravidão, o indivíduo atuando sozinho não consegue solucionar essa imposição externa que é a escravização. Mas o que ele consegue fazer é, na relação consigo mesmo, desenvolver-se e aprender as oportunidades que aquela circunstância lhe dá. Então ele consegue superar as reações que o condicionamento provoca dentro de si. Por exemplo, ele consegue aprimorar-se, desenvolver-se a nível pessoal, mesmo que não consiga quebrar as cadeias que lhe impõem aquele estado. Isso quer dizer, basicamente, que o indivíduo consegue, aos poucos, galgando esse livre-arbítrio, construindo essa liberdade a partir de si, para que isso posteriormente se reflita no exterior. Mas agora as coisas vão fazer um pouco mais de sentido quando ele diz que se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem o objetivo específico de libertar o espírito cada vez mais do jugo das forças cegas. Então, o que ele está dizendo é que, se a gente olhar o próprio percurso da nossa sociedade, a gente vai ver que quanto mais tecnologia se desenvolve, mais livres nós somos das imposições da matéria. Menos a nossa força de trabalho tem que ser dedicada a coisas brutas, mais purificada é a demanda por nossa força de trabalho. Por exemplo, no mundo feudal, no modo de produção feudal que nós experimentávamos, era uma vida bastante dura, uma vida bastante bruta, dedicada basicamente à agricultura, à produção agrária, que eram coisas que demandavam bastante esforço, bastante dispêndio de energia. Mas quando começa a haver um desenvolvimento mais acelerado, nos últimos 200 ou 300 anos, que se experimenta com o desenvolvimento da indústria, por exemplo, é que cada vez mais esses esforços vão ficando demandando menos energia, menos esforço. Tanto é que, por exemplo, muitos de nós hoje em dia têm trabalhos que não estão direcionados necessariamente ao dispêndio de força bruta. Ou trabalhamos em escritórios, ou trabalhamos no setor de serviços, no comércio, vendendo coisas e coisas assim. E mesmo aqueles que trabalham na área de produção, seja em fábricas, indústrias, já não tem que, por exemplo, carregar muito peso, porque existem empilhadeiras e outras máquinas que fazem essas coisas mais dispendiosas. Portanto, na própria estrutura material do mundo, vamos nos tornando livres dessas imposições materiais que nos são dadas. E aí é necessário também que ressalte que isso também deve acompanhar uma libertação moral, digamos assim, que se liberte das demandas materiais e também da fixação e do desenvolvimento moral, que ele possa avançar para além da matéria, deixando de lado os velhos instintos, as velhas necessidades, para buscar novos campos, novas dimensões de desenvolvimento moral e intelectual. Podemos dizer também que, pouco a pouco, a inteligência e a vontade conseguem predominar sobre o que representa, a nossos olhos, a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade e da consciência. Para ser livre, é preciso querer sê-lo e esforçar-se para tal, libertando-se das servidões e das baixas paixões, substituindo pelo império da razão o da sensação e dos instintos. Das sensações e dos instintos, desculpa. Então, acho que essa imagem aqui acaba por ilustrar um pouco disso, que são esses dois cavalos, né? Que eu escolhi essa imagem exatamente porque ela alude àquele velho mito do cocheiro, transcrito por Platão no livro 2 da República, se não me engano, onde ele dizia que o homem é como se fosse um cocheiro, ou seja, aquele que governa, que encaminha uma carruagem. E essa carruagem é levada por dois cavalos. Um deles é o cavalo das paixões e o outro é o cavalo do intelecto, dessa razão. Então, no meio desse cocheiro, ele tem que acabar por representar
essa associação entre as paixões e a moral, esses dois cavalos que ficam o tempo inteiro se degladiando para tentar ver quem ganha, quem consegue puxar para o seu lado. E a razão, a consciência e essa vontade assume o papel do cocheiro, que tem que tentar equilibrar os dois lados para conseguir assimilar e deixar um para par do outro, para que toda a charrete possa encaminhar em linha reta, sem ficar desviando para um lado ou para o outro. O mesmo é mais ou menos essa analogia que o Lenin faz explicando um pouco desse livre-arbítrio, dizendo que nós não somos nem completamente condicionados nem completamente livres. O que se dá é uma gradativa liberação do ser, entendendo esses condicionamentos que acontecem a priori, nos níveis mais baixos da existência humana, mas com o passar do tempo, quanto mais nós vamos evoluindo e a nossa própria sociedade acompanha esse processo de evolução e de desenvolvimento, menos condicionados nós vamos sendo pelo meio externo. Cada vez mais livres nós nos tornamos para almejar e para buscar o mais alto. Assim nós podemos entender esse balanço entre responsabilidade coletiva e responsabilidade individual pelas nossas ações. Então, como diz Leon Denis, resumindo, ao invés de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica que nos ligamos, seria mais exato dizer: o homem é o artesão de sua libertação. Só atinge o estado de liberdade completa pela cultura íntima e valorização de suas potências ocultas. No fundo, os obstáculos amontoados em seu caminho são somente meios de forçá-lo a sair de sua indiferença, de utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser superadas. Então, basicamente, esse alinhamento desses dois cavalos acaba por tornar as coisas muito mais claras para a nossa compreensão. Porque muitas vezes nós tendemos a nos questionar, né, até que ponto nós somos realmente livres dos condicionamentos que nos envolvem. E outra dimensão, que é essa consciência da pluralidade das existências, essa possibilidade de reencarnar e assumir novos corpos, novas identidades, que a crença espiritualista nos traz, é entender que mesmo esses condicionamentos não foram frutos do acaso. Essa capacidade de perceber as várias vidas e o concatenamento das existências nos possibilita perceber que a experiência que eu tenho hoje, a vivência que me é dada pelas condições materiais nas quais eu me encontro, foram forjadas e moldadas pelas existências prévias. Ou seja, não uma relação de castigo, de penalidade porque eu fui bonzinho ou malvado nas existências passadas, mas as circunstâncias nas quais eu me encontro hoje foram parcialmente escolhidas por mim, por aqueles mentores que me auxiliam, visando as melhores oportunidades de crescimento e desenvolvimento que eu poderia ter. Portanto, as experiências nas quais hoje eu me insiro são aquelas não que vão trazer um maior conforto, um maior prazer, mas sim as que vão possibilitar um maior desenvolvimento e as experiências mais úteis, digamos assim. Portanto, podemos perceber esses condicionamentos como não obstáculos, como muito bem diz Leon Denis, mas sim como ferramentas lúdicas e pedagógicas de aprimoramento e de evolução, que nos tiram da nossa zona de conforto e nos aproximam dessa perfectibilidade na qual nós estamos destinados. Portanto, esse foi um pouco do nosso capítulo Então, esse foi mais ou menos o nosso capítulo, que não tem como objetivo trazer grandes certezas, grandes determinações, mas sim apontar esse caminho do meio que o Espiritismo acaba seguindo, reconhecendo a influência do plano material e reconhecendo também a autonomia do ser para conseguir lidar com esses condicionamentos que lhe são impostos. Mas, no mais, nosso capítulo fica por aqui e nos vemos no próximo capítulo.